Queridos alunos e alunas do projeto A Escrita de Si, este vídeo é para vocês e também para todos aqueles que ainda não integram o projeto, mas que, assim esperamos, possam fazer parte em breve. Que saudades estamos sentindo das nossas aulas? A sensação é que às vezes só valorizamos aquilo que perdemos. Como vocês têm sentido e passado por este tempo de pandemia? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bruna. Eu e a Mariana somos professoras de língua portuguesa do Cefet e também do Escrita de Si. Para aqueles que ainda não conhecem o projeto, o Escrita de Si busca valorizar as histórias e a presença dos terceirizados no Cefet. Afinal, se não fossem vocês, não tinha escola funcionando. E, na nossa opinião, uma instituição de ensino deve se preocupar com a educação de todos que vivem o seu dia a dia. Estamos vivendo uma situação bastante atípica, né? Diferente do que estamos acostumados. Grande parte da população foi orientada a ficar em casa, em isolamento, por causa do coronavírus. Alguns tiveram que seguir trabalhando nos serviços essenciais. Neste contexto, o Cefet suspendeu as aulas e não podemos mais nos encontrar. Vocês, no entanto, seguem mantendo a escola limpa e segura para o retorno das atividades. Bom, vamos agora ao que interessa, o motivo deste vídeo. Nós, membros do programa Escrita de Si, pensamos em uma forma de estarmos juntos, mesmo à distância. Queremos trocar cartas para manter nosso contato e nossos estudos. Imaginamos que você saiba que antes da invenção das tecnologias, como o telefone, os celulares, o WhatsApp, as pessoas, para estabelecerem uma comunicação umas com as outras, recorriam à escrita de cartas. Pois é, e até hoje tem gente que continua escrevendo muitas cartas. As cartas que queremos trocar com vocês têm a ver com o momento em que estamos vivendo. Queremos trocar nossas impressões, nossos sentimentos sobre como é viver esta situação de pandemia com o coronavírus. Pois bem, cada um de vocês vai receber uma carta escrita por um integrante da equipe do projeto Escrita de Si, ou por alguma pessoa que seja amiga do projeto. As cartas são uma forma de nos aproximarmos uns dos outros, de revelar como aquela pessoa é importante para nós, que sentimos sua falta. Bom, aguardamos a resposta de vocês a essas cartas recebidas. E, para aqueles que ainda não participam do projeto, este é um convite para a escrita e para o diálogo. Vamos lá? A carta é um gênero textual no qual uma pessoa se dirige a outra com o propósito de manter, por escrito, uma conversa, na qual são relatados os acontecimentos e os sentimentos que acometeram o autor da carta. O autor da carta, ou seja, aquele que escreve a carta, recebe o nome de remetente, enquanto seu interlocutor, ou seja, aquele que vai receber a carta com quem o autor pretende conversar, recebe o nome de destinatário. As cartas apresentam uma estrutura bem definida. Elas são iniciadas com informações sobre o local onde se encontra o autor e a data em que se escreve. Em seguida, identifica-se o destinatário da carta, ou seja, aquele que vai receber a carta. Em seguida, se há intimidade entre o remetente, ou seja, quem escreve a carta, e o destinatário, aquele que vai receber a carta, pode-se usar formas de tratamento mais afetuosas, como querido, querida. Após essa introdução, inicia-se o texto propriamente dito, no qual serão narrados os acontecimentos e os sentimentos do remetente. Ao final, incluem-se uma despedida e a identificação do autor da carta. Essa é a estrutura de uma carta pessoal. Para que fique mais clara nossa explicação, vamos usar como exemplo uma carta escrita por uma professora e pesquisadora do Cefet, a escritora Anelisa Ribeiro. Essa carta faz parte de um projeto chamado Cartas de um Outro Tempo, da revista Pessoa.
Vou ler essa carta para vocês, então, verem como é a estrutura de uma carta pessoal. Belo Horizonte, fim de março de 2020. Fim do mundo? Querida Rosângela, estou há 2 semanas dentro de casa. Se sair à rua 2 ou 3 vezes, foi muito. E em todas elas, para fazer o que ninguém mais aqui em casa faz: padaria, supermercado, farmácia. O que mais me tem impressionado é o medo que sinto das pessoas. Eu jamais havia sentido isso assim. Já tive medo das pessoas de outras formas. Tive medo da violência do meu pai, da violência de um assalto, da violência de um marido. Medo de falar, medo da dor física e da dor moral. Medo do julgamento alheio por isto ou aquilo. Medo de um chefe grosseiro. Mas nunca tive medo das pessoas e de sua pele, de suas mãos, de seus espirros, de sua aproximação. Tenho sentido isso sempre e com tanto pesar que tenho medo de nunca mais me livrar desta sensação. Medo de que este vírus se transforme em um fantasma que acompanha as pessoas em suas vidas daqui para frente. Isso me tem angustiado e provocado uma espécie de vontade de nunca mais sair. Fomos interditados por uma doença, Rosângela? Você conversa com plantas, animais de estimação? Encontra amigos e amigas por videoconferência? Sente que os dias futuros de sua agenda estão se apagando, esgarçando, embaçando? Já passou por algo assim? Conte-me de você, querida amiga, de Brasília, de algum romance distópico que lhe vem ocupando a mente, seu ou alheio, de seu sono nesses dias de estranheza, de seus desejos para depois desta pandemia, de suas esperanças, melhores que as minhas, de suas providências para depois que a natureza nos puser no devido lugar. Saudações com os cotovelos, numa carta asséptica, Ana Elisa Ribeiro. Bom, após a leitura deste exemplo de uma belíssima carta sobre os sentimentos do período no qual estamos vivendo, o de pandemia pelo coronavírus, agora acreditamos que você já conhece a estrutura da carta, não é verdade? E já pode, portanto, escrever a sua. Esta é a sua tarefa. Escreva uma carta em resposta à carta que receberá. Você pode fazer sua carta à mão, usando lápis ou caneta, ou pode digitar usando um celular ou um computador. Pode também ditar uma carta, falar suas ideias para outra pessoa escrevê-la, se você precisar desta ajuda. Sua carta deverá estar pronta até o dia 29 de maio e você deverá entregá-la ao Igor. A carta é uma forma de dar um abraço à distância e, nesse momento, isso é tudo o que precisamos. Portanto, esperamos que cada um de vocês sinta o nosso abraço em forma de carta.